Esse era o Esquerdonildo antes da faculdade. E esse é ele depois da Faculdade Federal. A história de Esquerdonildo vai fazer você refletir. Esquerdonildo, quando criança, foi criado em uma família religiosa. Era sempre o melhor aluno da sala, um garoto educado e meigo. Até que, ao se formar no ensino médio, foi parar num terror chamado Faculdade Federal. Ali, Esquerdonildo recebeu todo tipo de doutrinação e se tornava cada vez mais um militante radical em suas ideias políticas e sobre a vida. Ele e sua turma tinham como líder político um barbudo, com uma voz que serve para ser dublador de filme de terror, conhecido como Véio Rouco. Véio Rouco, ao sair da cadeia, se candidatou e prometeu picanha para todos, encantando Esquerdonildo, que com admiração frequentava comícios em troca de pão com mortadela. Na universidade, Esquerdonildo se juntava a grupos que compartilhavam suas ideias. Eles achavam a rebeldia uma coisa bonita, adoravam pichar e depredar a própria universidade, até fogueiras faziam em algumas salas, parecendo um monte de neandertais. Entretanto, essas atitudes rebeldes passavam cada vez mais a ser algo louvável no meio acadêmico, pois até os professores eram coniventes. Na Federal também se tornou comum o uso de ervinha verde e outros enlouquecentes, além de bebidas, é claro. Nas salas de aula, os professores usavam discursos que incitavam ainda mais aqueles jovens a se rebelar contra a sociedade, discursando contra a família, propriedade privada e outros ensinamentos que vocês já sabem onde vão chegar. Nessa altura, Esquerdonildo já havia passado por uma metamorfose, mudando seu visual, adotando piercings, cabelo pintado, tatuagens, roupas largas e coloridas. Ele passou a ser aficionado por mudanças corporais e passou a ter o sonho de se tornar um lagarto. Mas continuava seus estudos esses que pareciam intermináveis. A família já não aguentava mais enviar dinheiro para Esquerdonildo, que pedia toda semana, e isso porque ele já havia conseguido bolsas de estudo e vários benefícios, mas não contava a eles. Ele parecia não se importar em repetir de ano e continuava o ciclo de bagunça. Apesar de ser filho de uma família abastada, Esquerdonildo se envolveu em movimentos de invasão de terras e propriedades privadas. Um dia, Esquerdonildo, olhando uns galhos, terra e uma ferramenta, resolveu pendurar os elementos em um quadro branco, colocando ferramentas, galhos e, no fim, sapecou lama em cima. Nossa, isso ficou ótimo! Ele disse, fascinado com aquilo, e chamou de arte. Ele apresentou na faculdade, onde o quadro foi batizado de O Quadro da Causa, e fez muito sucesso. Então Esquerdonildo foi financiado pela Lei Rouanet e passou a expor sua arte no mundo inteiro, se tornando milionário. E você pergunta se enviou dinheiro aos seus pais? Não. Ele passou a dizer que eles eram fascistas e que mereciam partir de arrasta para cima. Agora, com muito dinheiro, Esquerdonildo decidiu fazer os procedimentos e cirurgias de transição para se transformar em um réptil. Ele bifurcou a língua, colocou lentes nos olhos, foi tatuando e fez procedimentos de queima de pele para simular as escamas. Esquerdonildo ficou muito famoso. Ele ficou conhecido como o Homem Lagarto e seu quadro como o Quadro da Causa da Liberdade. Esquerdonildo casou-se com um tal de Homem Cobra, só que não deu muito certo. Depois se relacionou com o Homem Gato, mas também entraram em atrito. Também chegou a ter um caso com um dos Ken humano. Ele rodou o mundo e voltou para Bracitolândia. E criou um projeto para que pessoas pudessem se tornar como animais, segundo ele, para que os humanos evoluíssem e pudessem se libertar do lado mau, se tornando melhores. As escolas passariam a ter caixinhas de areia, ração e tutoras especializadas para cuidar dos chamados pet boys. E muitos se interessaram em se tornar animalescos. Só tinha um problema nisso tudo. Quem teria que sustentar esse povo?